Olá, boa noite. Detran divulga a tabela de vencimento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 2016. PM realiza operação em Coromandel e apreende drogas, armas e pedras preciosas. O NTV News vai mostrar ainda. Cães farejadores da PM encontram quase 1,5 kg de crack no meio de um cafezal. Mãe de criança de 3 anos com hiperatividade busca ajuda para fazer o tratamento do filho. Burocracia, despreparo e falta de profissionalismo aumentam o drama de vítimas de estupro em Patos de Minas. O NTV News também vai falar de futebol. A torcida celeste embarcou para Divinópolis para empurrar o time contra o Guarani. Mas em campo, a URT deixou escapar uma vitória que parecia certa no primeiro tempo. E mais. Mamoré consegue a segunda vitória seguida e entra de vez na briga pela classificação. Hoje é dia de receita e você vai aprender a fazer cuscuz de banana da terra com palmito e exposição dos artistas da Unarte retratando a revolução das mulheres ao longo dos anos. Destaques que você acompanha a partir de agora no NTV News. A Polícia Militar de Carmo do Paranaíba apreendeu quase 1,5 kg de crack na noite desta sexta-feira. A droga estava escondida no meio de um cafezal e foi encontrada com a ajuda de cães farejadores do 15º BPM. 2 homens foram presos por tráfico de drogas. Os policiais militares tiveram informação que Ronald Rosa Perpétuo, de 32 anos, e Marcos Oliveira, de 26 anos, estariam escondendo drogas em um cafezal no bairro Boa Ventura Brás, em Carmo do Paranaíba. A Polícia Militar constantemente vem recebendo denúncia de que o autor Ronald vem praticando tráfico no bairro Paranaíba. Diante dessas informações, o comandante da 90ª Companhia solicitou o apoio da equipe de inteligência do 15º Batalhão e passou a monitorar a residência de Ronald, onde foi observado que chegava bastante pessoas, como usuários e conhecidos como aviãozinhos. Em dado momento, Ronald apanhou a bicicleta e saiu juntamente com outro indivíduo, sentido um cafezal. Essa equipe acompanhou Ronald entrando no cafezal. Posteriormente, observou o veículo quando reconheceu um policial da equipe de inteligência. Nesse momento, ele arremessou um objeto no cafezal e tentou evadir. No local foram encontrados mais de 1 quilo de pedra de crack. Os 2 suspeitos têm uma ficha criminal extensa. Ronald Rosa tem passagem por homicídio na cidade de Patrocínio. Ao dar voz de prisão para Ronald, este reagiu, juntamente com o outro autor, reagiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para conter eles. Durante esse período lá, ele demonstrou bastante apreensivo, bastante nervoso. Esse autor estava em companhia de outro cidadão que, ao avistar a viatura, ele evadiu, não sendo abordado. A semana foi movimentada em Patos de Minas no meio policial e político. A gente relembra agora alguns fatos que marcaram os últimos dias dos patenses. Na segunda-feira, nossa equipe de reportagem realizou uma matéria sobre a apresentação de um autor de homicídio registrado em dezembro de 2015. A vítima, conhecido como Zóio, tinha apenas 21 anos e morreu perto de casa. Bruno Henrique Batista Cordeiro, de 20 anos, é suspeito de matar João Pedro Martins, de 21 anos. Durante a apresentação, Bruno negou sua participação no crime, mas para a polícia não há dúvidas que ele tenha cometido os disparos de arma de fogo. Ele já vinha ameaçando a vítima, João Pedro, há algum tempo. A motivação também é uma dívida de bicicleta, em que o autor, pelo fato da vítima dever essa bicicleta para ele, acabou retirando a vida dele. A apresentadora e repórter Ludmila Bahia apresentou uma resposta do Hospital Regional de Patos de Minas sobre laudos divergentes. A menina foi encaminhada ao Hospital de Lagoa Formosa depois de supostamente ter sido estuprada pelo pai. Ao ser atendido, os médicos disseram que a garota teria tido o ímã rompido. Eu falei, será que tá mesmo? Eu acho que tá mesmo. Eu fiquei pensando, eu disse, um pouco aí, sei não, aí tem dúvida também.
falei desse jeito. Entretanto, outras dúvidas sobre laudos divergentes surgiram. Em um caso registrado em fevereiro deste ano, uma menina de 10 anos que também teria sido estuprada pelo pai em Patos de Minas foi avaliada por um médico do hospital regional que constatou a ruptura do ímen. Mas, quando a criança foi avaliada pelo médico legista do IML, a divergência, o ímen não havia tido ruptura. A gente tem dificuldade, porque os ímens não são iguais. A avaliação pericial de um ímen é uma coisa difícil, não é fácil não. Nossa equipe de jornalismo cobriu a inauguração do trecho da rodovia MG 230, que liga Rio Paranaíba à Serra do Salitre. O evento contou com a presença do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, com o vice-governador Antônio Andrade e diversas autoridades da região. O vice-governador foi peça fundamental para que as obras fossem concluídas. O prestígio do vice-governador Antônio Andrade junto ao governador Pimentel, porque nós sabemos que tem uma série de obras paradas no estado e essa obra foi priorizada em função das demandas feitas, não só pelas lideranças locais, mas também pelo nosso vice-governador. Não é só importante aqui para Rio Paranaíba e Serra do Salitre, mas é importante para toda a nossa região extremamente produtora. No ano passado, o prefeito Pedro Lucas enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal pedindo autorização para fazer a doação de mais de 1 milhão à predileta. O dinheiro seria para ressarcir a empresa em supostos incrementos na rede elétrica. Os vereadores aprovaram o pedido, no entanto, a medida foi questionada pelo vereador João Bosco e o caso acabou no Ministério Público. Para fundamentar o caso, o promotor de justiça Paulo César Freitas resolveu oficiar o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público em Belo Horizonte, para analisar a doação, o que foi verificado uma série de irregularidades. De acordo com a recomendação realizada pelo órgão e enviada para o prefeito Pedro Lucas, a doação de dinheiro público para empresa privada com fins lucrativos fere princípios constitucionais da administração pública. A medida ainda viola a lei orçamentária e a legislação federal que trata sobre o assunto. O documento também destacou que é proibido o município ressarcir empresa por serviço de extensão de rede elétrica. O promotor de justiça, Paulo César Freitas, requisitou ao prefeito informações referentes ao cumprimento desta recomendação. Foi estabelecido um prazo de 10 dias para atendimento à solicitação. E nesta quinta-feira, em Patos de Minas, a Polícia Militar encontrou uma estufa usada na produção de maconha em Patos de Minas. Tudo começou com a ocorrência de ameaça que aconteceu no centro da cidade. Em rastreamento, o pessoal culminou com a abordagem de um dos indivíduos que supostamente estaria armado com a PT-380. Na tentativa de localizar a arma, os militares foram até o apartamento de Lucas Soares Vita de Souza, de 21 anos, que fica na rua Teófilo Otônio, no bairro Antônio Caixeta. Na sala do apartamento, onde moram 3 universitários, uma surpresa. Os policiais encontraram uma estufa para a produção de maconha. Tinha 8 pés de maconha, em 6 estufas, e pela quantidade há indícios de que eles já estão fazendo isso há um tempo, e pelas anotações que tem também nos cadernos que foram apreendidos no local, indicam que haja venda dessa droga. No próximo bloco do NTV News, você vai ver o apelo de uma mãe para conseguir tratar o filho de 3 anos que tem hiperatividade. E a reunião do PDT, o partido já se prepara para as eleições municipais deste ano. A Polícia Militar realizou uma grande operação na manhã deste sábado para combater o tráfico de drogas nas cidades de Coromandel e Abadia dos Dourados. O trabalho contou com o reforço do 46º BPM, do Canil do 15º BPM e da 10ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, somando quase 60 policiais e mais de 20 viaturas. A operação começou bem cedo e os policiais cumpriram 13 mandados de busca e apreensão. Além de porções de crack, maconha e cocaína, os policiais militares apreenderam pedras de diamante avaliadas em R$6 mil, cerca de 200 pedras semipreciosas e uma grande quantidade de correntes de prata e outras joias, incluindo aproximadamente 70 anéis. Também foram apreendidas 3 armas de fogo, sendo 2 garruchas e uma espingarda,
munições e cerca de R$2.000. Ao todo, 6 pessoas foram presas. A mãe de uma criança de apenas 3 anos de idade está precisando da ajuda da população. O garoto é hiperativo e precisa de cuidados médicos, mas a família não tem condições de pagar pelo atendimento. Luiz Cláudio, de 3 anos, é uma criança hiperativa. As crianças hiperativas chamam muita atenção desde muito pequenas, por terem um grau de atividade e agitação muito maior que o comum. Parecem também mais intensos emocionalmente, com reações mais fortes e perdem o controle mais facilmente. Quando ele nasceu, a gente veio do hospital aqui para cá, com 15 dias, ele deu uma convulsão. E a gente correu e chamou a SAMU. E a SAMU foi e socorreu ele. Aí foi parar no hospital. Aí chegou lá, o médico falou assim, vamos dar um calmante para ele, até o elé da cabeça dele ficar bom, até ficar pronto. Aí nós passou o Godernal para ele, aí ele ficou tranquilo. Aí nós fez o elétrico, não deu nada, mas ele continuou tomando o Godernal. Devido à hiperatividade de Luiz Cláudio, a mãe dele, Daniela de Lima, vem enfrentando diversos problemas dentro de casa. Ela perdeu o marido e cuida de mais 2 filhos. Daniela recebe uma pensão da filha e uma ajuda de R$400. Devido às despesas da casa e uso de medicamentos para depressão, ela não tem condições de pagar um tratamento para a criança. A primeira consulta é de R$280. Em Patos tem só particular e para fora também tem. Só porque para fora não tem como eu ir, que eu já levo minha menina de 15 anos para fora. Aí eu vou ficar com os 2 anos andando assim para fora, não tem condição para isso. De acordo com a Daniela, o filho tem um comportamento muito agressivo dentro de casa, o que acaba deixando a mãe desesperada. Agride. Ele joga trem, ele bate na cara da gente, ele joga tudo que estiver na frente pro ar, ele não tá nem aí, não tem medo de nada, não tem noção de nada. A gente abre o portão um bocado, os carros têm que parar por causa dele, porque senão atropela ele. Ele é uma criança muito difícil de mexer. Diante da situação, Daniela de Lima pede ajuda à sociedade. Eu peço mais uma vez à população para me ajudar com esse exame desse menino, porque do jeito que ele está, não pode ficar. 2016 é ano de eleições municipais. Os brasileiros vão às urnas escolher os novos prefeitos e vereadores. Em Patos de Minas, os partidos políticos já estão se movimentando. Neste sábado, o PDT reuniu os filiados e apresentou possíveis candidatos. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, é um partido tradicional em Patos de Minas e chegou a eleger 5 vereadores, mas há algum tempo não estava atuante na cidade. Para reativá-lo com força total, a Cida Gonçalves, que está envolvida há quase 30 anos na política da cidade, formou uma comissão provisória e, desde então, algumas reuniões entre seus membros foram realizadas. Nesse sábado, eles se reuniram mais uma vez para eleger o diretório municipal e a comissão executiva. O diretório, de Belo Horizonte nos disse assim, que era melhor a gente estar fazendo o diretório, que assim, dá mais estrutura, dá um tempo maior também, que é um mandato de 2 anos. E a gente pode estar, reformulando também. E eu acho que também dá mais tranquilidade também aos nossos candidatos a vereadores. O PDT tem cerca de 50 membros hoje em Patos de Minas e já pensa nas eleições de 2016. Durante a reunião, eles definiram alguns pré-candidatos, como Valtinho da Civil, que nesse ano deve se candidatar a vereador. O ano passado eu vim conhecer a presidência do partido, a dona Cida e o Sr. Bosco, pessoas que eu simpatizei muito pela simplicidade, pela lealdade, entendeu? A nossa política, eu acho que tem que começar uma mudança séria a partir de agora, a partir de já. Buscar pessoas mais compenetradas, mais dedicadas, para fazer um trabalho bom para toda a população, para toda a comunidade. E o partido também ganhou reforço e mais integrantes durante a reunião. Se afiliou nesse sábado ao PDT o Coronel Elias, ex-comandante da 10ª Região de Polícia Militar e que está na reserva há apenas 2 meses. A expectativa é que ele seja o pré-candidato a prefeito do partido.
Eu não penso muito nessa questão de legenda partidária. Nós temos que pensar nas pessoas, né? E aqui eu vejo pessoas boas, pessoas que pensam no coletivo e não no individual. Então, assim, quando eles fizeram esse convite, nós que estamos aí há 2 meses somente na reserva, então você já tem aquela atividade, foram 30 anos na Polícia Militar, trabalhando, ajudando, né? E vários projetos nós conseguimos realizar aqui na região. Nada obsta da gente também estar podendo ajudar de alguma forma. Aqueles projetos que realmente visam o coletivo, que visam o bem-estar da comunidade, que visam elevar o nome de Patos de Minas no cenário tanto estadual quanto federal, para a gente é o importante. Então você não pensa mais no individual, você passa a pensar no coletivo. Então a proposta aqui é de ajudar, né? Então nós estamos aqui para poder somar, para poder contribuir de alguma forma. A pretensão nossa é lançar chapa completa, com vereadores e prefeito também, sabe? E o nosso pré-candidato é o Coronel Elias. A gente vai para um intervalo e na volta você vai ver o sofrimento das vítimas de estupro, até para registrar o boletim do crime. E na nossa receita deste sábado, vai aprender a fazer cuscuz de banana da terra com palmito. O prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do E-Social referente ao mês de janeiro termina na próxima segunda-feira. O Simples Doméstico reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Se não for recolhido no prazo, o empregador paga multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% do total. Em mais uma reportagem da série sobre estupros, hoje você vai ver o drama vivido pelas vítimas para registrar o crime. A burocracia do sistema, o despreparo dos órgãos públicos e dos profissionais e a falta de assistência faz com que o sofrimento seja ainda maior. O drama de uma vítima de estupro está longe de terminar quando o estuprador vai embora. A denúncia, a burocracia do sistema e a falta de preparo dos órgãos públicos para atender as vítimas deste crime pode dar início a um novo drama. Na sala estava uma médica e um médico, aí dão um questionário enorme, deve dar umas 30 ou mais perguntas que te fazem. Então eu acho isso é uma parte que dói muito, assim, porque você tá em choque ali. Aí eles vão te perguntando. Tem coisa assim que você nem lembra direito. Aí vai, pergunta. Aí tem um exame que ainda fazem ainda, que foi um exame assim, não foi um exame rápido. Você chora o tempo inteiro, você quer assim, vir logo pra casa, tomar um banho, ficar sozinha. Eu cheguei lá, acho que quase umas 10 horas. Assim, eu saí de lá já era quase 1 hora da madrugada. Então é uma coisa que leva muito tempo, machuca muito, dói muito, sabe? O estupro de um adolescente de 14 anos em 2013, às margens da BR-365, registrado pela Polícia Rodoviária Federal, revelou toda a crueldade do processo de registro deste crime. Eles estavam na rodoviária de Patos de Minas, por acaso passou alguém, ofereceu carona. A Polícia Rodoviária Federal insiste que pegar carona é uma atitude perigosa, mas pegaram carona e no meio do caminho uma das meninas foi estuprada e o rapaz inclusive estava armado dentro do carro, apontou a arma para os outros 2 que estavam juntos, eles não tinham como reagir, esboçar qualquer reação e abandonou eles às margens da rodovia. A partir daí nós fomos levar a menina para dar o auxílio que era necessário e encontramos uma série de empecilhos burocráticos
legais, materiais, por conta do próprio Estado, e, lamentavelmente, também nós encontramos algum despreparo humano, uma falta de sensibilidade até daqueles que são os responsáveis por atender as vítimas, né? Em especial a vítima de estupro. O inspetor terceiro explica que a barreira começa na busca pelo exame de corpo de delito. No IML ainda teve aquele processo de ter que procurar o médico perito que estaria de plantão. Até aí, normal, são as limitações que a própria administração pública tem. No caso da garota, o constrangimento continuou até no hospital. Dentro do hospital nós encontramos também um excessivo aparato burocrático, que é aquela necessidade de fazer a ficha da pessoa que chega no hospital pela primeira vez. Ela não está chegando para tratar de uma enfermidade, de uma mera enfermidade. Então, acho que poderia haver uma prioridade no procedimento. Ela vai passar por um procedimento com 2 profissionais da saúde. No momento, o hospital regional te contava com um médico e com uma enfermeira. Houve a necessidade de sensibilizar o médico para que ele saísse da sala, para que a vítima do estupro ficasse mais à vontade com uma enfermeira, que era outra mulher. Ainda assim, ela passa por um novo exame, né? O que a gente percebeu na vítima, mais desconforto ainda, ela já estava numa situação muito desconfortável, foi examinada pelo médico do ML, depois ela passa por um novo exame, e havia um medicamento que estaria destinado só ao bloco cirúrgico, e aí nós tivemos que intervir, inclusive quase chegando a dar voz de prisão para o responsável pelo bloco cirúrgico, que estávamos diante de uma emergência tão grave quanto uma cirurgia, que se essa emergência que apareceu foi aquele medicamento seria destinado à vítima do estupro e não ficar aguardando um eventual paciente para cirurgia que poderia não chegar naquele momento. A administração é isso, você tem que dar destino ao recurso que você tem de acordo com a emergência que se aparece. Né? E assim foi feito. O inspetor explicou que só depois de quase 7 horas é que a garota conseguiu voltar para casa. O fato se deu numa madrugada de sábado para domingo, já 1h da manhã de domingo. E nós fomos liberar a menina às 7 horas da manhã de domingo, quase 8 horas da manhã de domingo. Ou seja, numa cidade igual Patos de Minas, que a distância entre os órgãos públicos é bem menor, as coisas poderiam ter fluído muito melhor, nós achamos absurdo. Foge muito à normalidade. Depois de tudo isso, as vítimas ainda são obrigadas a conviver com a dor, o constrangimento e a falta de assistência. Me deram uma folhinha que tinha escrito assim que ia ter, mas até hoje assim, eu não tive nada, né? Nadinha. É você com você? Só eu. Não tem nenhum médico comigo assim me acompanhando, não tem nada. Clinicamente assim, nada. Então, é eu comigo mesma e com Deus, assim, com a minha família. O desabafo, no entanto, já surtiu efeito. A direção do Hospital Regional informou que vai mudar a forma de atendimento às vítimas de estupro. A gente que é gestor, que está participando da saúde, a gente tem que levantar mesmo a bandeira para tentar minimizar o problema com a paciente, fazer o atendimento mais humano possível, e esse exemplo é interessante para a gente estar discutindo, inclusive, com a formação dos acadêmicos, porque nós somos hospital-escola, nós somos formadores de residentes, nós somos referência da região inteira, então isso é importante para a gente discutir. Olha como que é a percepção da paciente. A gente acha que a gente faz um trabalho assim, mas a percepção do lesado, da vítima, é dessa forma. E isso vale, eu acho que é importante a gente estar escutando o outro lado. Inclusive, a gente está tentando agora melhorar os kits de coleta, para diminuir um pouco o risco de perdas e tudo mais. Em decisão que segue uma tendência mundial, a Associação Brasileira de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, a ABIR, recomenda que fabricantes suspendam a veiculação de publicidade de refrigerantes e sucos artificiais direcionada a crianças menores de 12 anos. As principais fabricantes de refrigerantes, sucos, chás e isotônicos no país anunciaram que vão acatar a recomendação. Levantamento feito pelo IBGE mostra que 3 em cada 10 brasileiros tomam refrigerante antes dos 2 anos de idade. A bebida gasosa é considerada um dos piores alimentos da indústria alimentícia pela grande quantidade de açúcar e conservantes. Na nossa receita deste sábado, você vai aprender a fazer cuscuz de banana da terra com palmito. Anote aí os ingredientes. O cuscuz é uma excelente entrada e preparado com banana da terra tem um sabor todo especial. Quem ensina a receita é a professora de gastronomia do Unipam,
Patrícia Rezende. Uma entradinha super leve, super bacana para esses dias quentes agora, de verão, e uma opção muito saudável para o seu cardápio. Uma receita que é super fácil e ingredientes que todo mundo tem em casa. Para fazer a receita, você vai precisar de 2 colheres de sopa de azeite extra virgem, 2 colheres de sopa de cebolinha picada, 1 xícara de banana da terra ou prata bem madura, 1 xícara de palmito picado, sal a gosto, 1,5 xícaras de molho de tomate, meia pimenta dedo de moça, 1 colher de sopa de salsinha picada, 2,5 xícaras de farinha de milho. Primeiramente, nós vamos adicionar então o azeite de oliva extra virgem, tá? De preferência. Depois a cebolinha e vamos saltear um pouquinho, tá? Esse palmito. Essa pimenta que nós vamos estar colocando, eu dei opção para a pimenta dedo de moça. Mas se você quiser estar utilizando a pimenta malagueta ou outra pimenta que não tenha tanta picância, fica a seu critério, tá bom? Deixe sempre a banana para ser colocada na hora e picadinha, porque como ela tem essa questão de escurecer, então a gente deixa sempre para estar adicionando essa banana já no momento de estar salteando junto com o palmito. Esse molho de tomate, eu optei por fazê-lo, tá? Natural. A farinha de milho, para fazer o cuscuz, é melhor você estar sempre comprando essa que tem esses floquinhos, tá? Porque ela vai ajudar a dar mais consistência no cuscuz. Vai adicionando aos poucos, sempre misturando para essa farinha ir absorvendo todo esse caldo desse molho de tomate, para que ela absorva bem esse suco. Se eu desligar ela muito rápido, vocês vão perceber que ao comer a gente vai sentir aquele gosto de farinha crua, tá? Então não fica legal. Então a gente aproveita para estar misturando bem, para a gente obter o cozimento bem legal dessa farinha. Já começou a soltar da panela, já está pronto. Depois da massa do cuscuz pronta, a gente vai estar informando então esse cuscuz. Como a gente vai servir ele com uma porção individual, nós optamos então para estar servindo nessa forminha com um furinho no meio. Eu untei ela com um pouquinho de azeite para facilitar depois de eu estar desenformando e ficar um prato bem bonito na hora de servir. Como agora ele está um pouquinho quente, nós vamos deixar eles esfriar até a gente conseguir desenformar para servir. A gente vem então com uma faquinha, tá? Aqui em volta, justamente para facilitar e ajudar com que ele desenforme. E aqui está o nosso cuscuz. Super leve e muito saudável. Bom apetite! Aproveito para convidar todos para estarem conhecendo as nossas novas aulas no Unipam, e nós temos as opções dessas aulas avulsas. Inclusive essa receita é uma das receitas que a gente está ensinando nas nossas aulas. Então, para você saber um pouco mais, é só acessar o site Unipam, que lá você vai estar atento a todas as aulas que vão estar acontecendo durante todo o ano. No próximo bloco, nós vamos falar de futebol. A URT deixou escapar a vitória fora de casa e os gols da vitória do Mamoré sobre a Patrocinense. O Sapo entra na briga pela classificação. Trabalhadores que estão à procura de uma nova oportunidade no mercado devem ficar atentos ao surgimento de vagas e às alternativas de busca. Nesta sexta-feira, por exemplo, o Cine, em Minas Gerais, oferece quase 2.000 vagas de emprego com salários que variam de um salário mínimo a R$ 4.100. As 134 unidades de atendimento do Cine no estado
fazem a captação diária dessas vagas, que podem ser consultadas na página do Sistema Mais Emprego do Ministério do Trabalho. O endereço eletrônico é maisemprego.mte.gov.br. Agora vamos falar de futebol. Os torcedores da URT estão entusiasmados com o comportamento da equipe no Campeonato Mineiro, principalmente após a vitória diante do Atlético. Uma comitiva embarcou para Divinópolis para acompanhar a equipe no confronto contra o Guarani. A torcida do Trovão Azul é uma das maiores do Alto Paranaíba. Motivados pelo amor ao time, eles fazem uma festa bonita em todos os jogos. Hoje não seria diferente. Com o time jogando fora de casa, mais de 40 torcedores embarcaram para Divinópolis só para acompanhar de perto o Trovão Azul. A gente está em todos os jogos, né? Todos os amistosos, todos os jogos do campeonato também. E está dando certo, né? A gente foi no Mineirão, um empate de 0-0, ganhamos em Varginha. Agora a gente vai em Divinópolis, né? Um ônibus da torcida, fora mais um ônibus da cidade, alguns carros e vans. Eu acho que vai na faixa dos 250 torcedores. Fabrício Ramos é torcedor da URT há mais de 20 anos. Ele sempre acompanha os jogos dentro e fora de casa. Desde menino, meu pai me trazendo para o campo aqui, e agora é passar isso para o meu filho, né? A Rosalina Maria é a torcedora mais antiga do grupo. Ela acompanha os jogos há 34 anos. Ela irá representando a torcida feminina. Aqui dentro não falta um, vem em todo. Lá no Mamoré também vou em todos. E achei foi bom demais o RT ganhar do Atlético, viu? A URT ocupa o 6º lugar da tabela do Campeonato Mineiro com 8 pontos. A expectativa dos torcedores é que o time ganhe contra o Guarani de Divinópolis e traga mais 3 pontos para casa. Com otimismo, os torcedores acreditam na vitória. Até arrisca o placar. Eu acertei o placar do jogo contra o Atlético e o jogo de Varginha. Eu acho que nesse jogo aí é 3-1 para o RT. 2-0. Placar para a vitória hoje. Vai ser 2-1 para o Trovão. É 3-0. 3-0. Teve torcedor que relembrou os velhos tempos do ídolo Ditinho. Gente, nós temos uma conversa com o treinador e vai fazer uma mudança. Agora acho que o Ditinho vai encarnar no nosso Bolotelli. Graças a Deus, eu vou botar o dedinho para o céu. Ditinho, número 1. E a URT bem que poderia ter voltado para casa com os 3 pontos na bagagem e uma vaga entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Mineiro. O time mandou no jogo no primeiro tempo, fez 1-0 com Rafael aos 18 minutos e teve chances de marcar mais. Mas o Trovão Azul recuou demais na etapa complementar e tomou um grande sufoco, deixando escapar a vitória nos minutos finais. Empate em 1-1 que frustra a possibilidade de terminar a rodada entre os 4. A URT volta a campo no próximo sábado às 16 horas para enfrentar o Tricordiano no estádio Zama Maciel. E a gente continua falando de futebol. O Mamoré também entrou em campo na tarde deste sábado e não decepcionou os torcedores. Com gols de Kennedy e Evandro, o Sapo venceu a Patrocinense por 2-1 e entrou de vez na briga pela classificação. A repórter Ayandra Faria acompanhou a partida e traz as informações. Ayandra. O Mamoré desencantou e conseguiu sua 2ª vitória consecutiva na competição contra a Patrocinense. Agora a primeira vitória em casa, isso dá um ânimo para o time, para a torcida. Foi um jogo realmente que ia definir muita coisa da competição. Verdade, né? Tivemos 2 vitórias contra uma equipe que estava à nossa frente. E essas vitórias nos colocou numa posição onde que dependemos só de nós para que possamos buscar essa classificação que deixamos a desejar no início da competição. Até o primeiro jogo contra o Patrocinense nós éramos os últimos. E esse jogo era um confronto direto nessa briga para um não rebaixamento. Lógico que tivemos essa performance boa a nível de resultado. Agora é trabalhar esses meninos, ter tranquilidade para que a gente possa nesse jogo contra o Formiga buscarmos a nossa possibilidade de estarmos sempre dentro da zona de classificação. Você disse um bom resultado, bom volume de jogo, destacando aí o resultado que é a vitória. Mas em relação ao jogo técnico, olhar técnico, o que você achou? Olha, essa competição é uma competição traiçoeira. Você vê que a gente estava numa situação de 2-0, um jogo supostamente tranquilo, sem sustos. E de um lance fortuito eles conseguiram uma finalização de longe, onde quem conseguiu um gol.
E isso trouxe novamente um desconforto, porque a gente vinha de alguns resultados ruins dentro da competição. Mas a equipe foi determinada, criou mais umas 2 ou 3 possibilidades de fazer o gol, de ampliar o placar. Não conseguimos, mas os meninos tiveram uma performance boa, principalmente ofensiva, sendo agressivos, e no comprometimento tático também a gente ficou bastante satisfeito. Agora você destacou que o próximo jogo contra o Formiga é um jogo de 6 pontos, por quê? Nós perdemos 3 pontos em casa, né? Porque eles nos venceram aqui. E dependendo do resultado do Uberaba e o Formiga hoje ainda, nos dará uma condição de que briguemos por uma 2ª ou 3ª posição dentro da tabela de classificação diretamente contra o Formiga, né? Porque uma vitória do Uberaba mantém o Formiga com 9 pontos e um empate eles vão a 10, e nós temos essa possibilidade de chegar a 10 no jogo contra eles. Então isso é um fator que iremos trabalhar a nível psicológico dos meninos, colocando esse objetivo maior, que é chegar dentro dessa tabela de classificação. Um ânimo a mais, então, mais força para o time conseguir não ser rebaixado, mas sim classificar para a primeira divisão no ano que vem, participar aí do módulo 1 do Campeonato Mineiro. Faltam 4 jogos para que a gente possa conseguir a nossa classificação para o hexagonal. Daí sim nós iremos brigar pelo acesso, né? Mas vamos passo a passo, né? Estamos acordando um gigante, pode ter certeza disso, que o Mamoré está se levantando e cada vez mais se fortalecendo. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos então com o técnico Mamoré, o Wallace Lemos, que fez um resumo aí da partida entre Mamoré e Patrocinense hoje aqui no estádio Bernardo Rumbinger. A Yandra Faria para o NTV News. Obrigado, Ayandra. O próximo adversário do Mamoré é exatamente o Formiga fora de casa. As 2 vitórias em sequência deixam o time entusiasmado para o restante da competição. A seguir no NTV News, você vai ver como foi a abertura da exposição da Unarte em homenagem às mulheres. É daqui a pouco. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais publicou nesta sexta-feira, no Diário Oficial do Estado, a portaria que indica o calendário para a renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de 2016. O calendário tem como base o número final das placas para indicar o mês de vencimento do licenciamento. Para os veículos com placas de 1 a 5, o prazo de vencimento é o mês de maio. Já os veículos com placas de 6 a 0 têm prazo final o mês de junho. Para receber o CRLV de 2016, os proprietários de veículos devem pagar o IPVA, o seguro obrigatório e o licenciamento. O documento é de porte obrigatório e o condutor que for flagrado sem ele comete infração gravíssima com multa de R$ 191,54 e perda de 7 pontos no prontuário da carteira. A União dos Artistas Plásticos de Patos de Minas, a Unarte, abriu na noite desta sexta-feira uma exposição de arte em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O tema da mostra este ano é a revolução feminina alcançada ao longo dos anos. As mulheres são as responsáveis pela maior revolução que se assiste hoje neste país e de resto no mundo inteiro. É a Revolução Feminina. Terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em comemoração a esse dia, a União dos Artistas Plásticos de Patos de Minas apresentaram obras de artes relacionadas à mulher. Já é tradicional várias exposições durante o ano. Essa é a primeira, que é a Unarte homenageando a mulher. Como nós comemoramos no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, as artistas e os artistas, faz a sua homenagem a todas as mulheres. Essa data é uma homenagem a cerca de 130 tecelãs que morreram carbonizadas em uma fábrica de Nova York, quando faziam uma greve reivindicando melhores condições de trabalho.
Em dezembro de 1977, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. Desde 1857, as mulheres vêm procurando seus direitos. Com muita dificuldade, com muita luta, com muita garra, elas não desanimaram até hoje. As obras de artes transmitem a beleza das mulheres e as suas conquistas. Trata-se de um retrato, da minha sobrinha Sandra Gomes, foi rainha do milho, que é uma pessoa assim que tem um pensamento à frente do tempo, entendeu? E é uma mulher exemplo, entendeu? Mulher independente, que sabe o que quer, que é mãe. E a minha sobrinha, Sandra. Foi uma obra muito especial, um trabalho que eu amei trabalhar, porque aqui eu representei a minha irmã, que o nome dela é Vani. Já há algum tempo ela queria que eu fizesse esse quadro, ela numa praia. E esse quadro, a história dele marcou uma fase muito importante na vida dela, que ela deu a volta por cima, por uma dificuldade que ela estava passando, resolveu seguir em frente. É um tema que eu gosto, sabe? É o tema da mulher. Você tem várias opções, muito fácil. Tem que ser muito artista mesmo e tem que ter um carinho especial pela arte para extrair de um objeto tão rudimentar e transformar o visível, o que é invisível no visível, porque ele conseguiu tirar uma harmonia, uma essência que eu acho que eu nem tinha, e que está muito mais no coração dele de artista do que no próprio modelo. Esse artista teve como inspiração o rosto da filha dele. Eu tenho tela de todos os filhos, sabe? Mas a filha que mora lá em casa, que cuida de mim, que cuida da casa e da minha pessoa, é a Denise, Então, eu expus o rosto da Denise. As obras estarão expostas para o público até o dia 31 de março no Pátio Central Shopping. É a primeira vez que esses visitantes participam de uma exposição. Eles estavam ansiosos para ver de pertinho as obras. Estou bem curiosa, Nunca tinha visto, Não sou daqui. Diferente, nunca fui em exposição nem nada, mas achei legal. O público ficou admirado com a exposição. São uns trabalhos bem diferenciados, várias técnicas. Então, um trabalho muito bonito. As obras também chamaram a atenção das crianças. Achei muito legal. Confirmando a exposição, fica em cartaz no Pátio Central Shopping até o final deste mês. O NTV News deste sábado termina aqui. Uma ótima noite para você e um bom domingo.